Salmo 119, eu gosto muito desse salmo. Versículo 18. O livro dos Salmos, irmãos, por ser um livro poético, todos os salmos são especiais. Mas esse salmo aqui tem uma particularidade extraordinária. Do primeiro verso até o último, ele tem mensagens extraordinárias em cada versículo, cada verso que você lê, Deus fala com a gente. E nesse versículo que nós queremos basear nossa breve mensagem dessa noite, o salmista fala: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém, irmãos? Desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, realmente ela é a lei que rege a igreja, a lei que rege nossa vida espiritual, a lei que nos conduz a trilharmos um caminho que vai nos conduzir ao céu, à presença de Deus. A lei do Senhor é maravilhosa. O próprio salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e não acrescenta dores. A lei de Deus é perfeita e não acrescenta dores. Interessante, irmãos, que eu comecei a estudar essa palavra e eu fiz um paralelo, eu fiz uma divisão assim entre a lei do mundo, a lei humana e a lei de Deus, que nos conduz a trilharmos na presença do Senhor. E na lei humana ou a lei do mundo, eu encontrei duas partes interessantes. No mundo da criminalidade, quando um adepto do crime tropeça na lei do crime, ele é punido. Mas a punição lá da lei do capeta é morte. Não tem perdão. Como eles dizem na gíria deles, vacilou ou dedurou ou traiu a confiança deles, é morte. Não tem perdão. Interessante que na lei humana também, no ramo do direito, o livro do direito penal diz que lei é uma regra formada como obrigatória por uma força coercitiva. E essa força é outorgada por uma legislatura. Isso serve desde o poder central, poder federal, poder estadual e poder municipal. Essa força é criada por uma organização de representantes do povo. E depois que essa lei é outorgada, as forças policiais conduzem a pessoa de forma coercitiva. Sabe o que é coercitivo, irmão? Ou coerção? Obrigatória a força. Diante do mandato judicial, a pessoa é algemada e é conduzida até o poder legislativo ali, poder judiciário, e ali prestará conta para a sociedade por um declive qualquer, um deslize qualquer, que ela ultrapassou os limites dessa lei coercitiva. Ela será punida
dentro do rigor da lei. E ali não tem perdão, não, vai cumprir a lei. Os advogados apelam. E hoje em dia tem tantas regras, tem tantos artigos que eles criam para apelar, para livrar a pessoa da cana, mas quando a pessoa comete um erro, principalmente quando ela é conduzida à força no flagrante, ela vai cumprir a lei. Agora, essa lei depende muito de regiões, de países. Tem país que a pessoa cumpre, se é 30 anos de prisão, ela vai cumprir os 30 anos de prisão. Tem outros países que o governador pode perdoá-la, e a pessoa fica livre da prisão, como nos Estados Unidos. Se o governador perdoar, tiver misericórdia dela, ela está livre da prisão. No nosso país, tem as leis, os artigos da Constituição que garantem a apelação, e as pessoas começam na primeira instância, segunda instância, terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Dependendo a agressão dessa pessoa na lei, ela será condenada e pagará os seus crimes, de acordo com a lei. Portanto, irmãos, a lei na sociedade consiste nos direitos e deveres do cidadão para com a sua comunidade. Nós temos um dever a cumprir como cidadão. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como cidadão desse mundo, como cidadãos brasileiros, osasquenses, nós temos que cumprir uma lei humana aqui. Temos que votar, mesmo não gostando, temos que votar, que é obrigatório o voto. Tem que colocar meus filhos na escola. Os irmãos que têm filho pequeno aí sabem, se seu filho faltar uma semana e não comunicar a escola, o conselho tutelar vai fazer uma visitinha na sua casa. E nós, professores, não sabe, somos obrigados a comunicar a direção que o aluno está estourado em falta, e a direção vai tomar as providências cabíveis. E se o seu filho chegar na escola com a mancha no corpo de uma surra que você deu, e se nós, professores, não comunicarmos a direção, e a direção não comunicar o conselho tutelar, nós seremos punidos no rigor da lei. Essa é a lei humana, irmãos, que nós somos obrigados a cumprir. Direitos e deveres dos cidadãos. Amém? Agora, por que eu estou falando isso, irmão? Porque o salmista, ele valorizava muito a lei do Senhor. E a lei do Senhor, para o salmista aqui, é a lei de Moisés. Ele meditava constantemente: guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Ele guardava. Estudiosos, teólogos dizem que os judeus com 12 anos têm que ler a Torá no púlpito. A criança judia com 12 anos tem que decorar e ler no púlpito. Interessante, irmão, que eu comecei a observar essa palavra aqui hoje, e os jovens judeus até hoje, né? A gente vai lá no Muro das Lamentações, você vê jovens orando lá, da ala radical dos judeus, com o chapéuzinho preto lá na cabeça, com a burca, com a barba, a roupa preta lá, orando. Eles valorizam muito a lei do Senhor. Eles estudam, decoram a palavra de Deus, mesmo do Velho Testamento. Eles decoram, guardam com amor, com dedicação. Eles zelam tanto pela palavra que lá no Muro das Lamentações a gente não pode orar sem colocar a burquinha na cabeça. Qualquer turista que chega lá, você vai orar, vai, então tem que colocar a burquinha, tem que comprar a burquinha lá e colocar na cabeça. Tamanha dedicação dos judeus para com a palavra do Senhor. No Muro das Lamentações, pastor, lá em Jerusalém. No latim, irmãos, a lei significa lex. Ou seja, a lei é uma obrigação imposta. Mesmo que você goste ou não goste, ela é imposta. De cima
para baixo. Cumpra-se. Aleluia. Portanto, queridos, na lei humana, a função da lei é punir. Na lei humana, a função da lei é corrigir. Na lei humana ou na lei civil, a função da lei, irmãos, é castigar as pessoas que cometem um deslize na sociedade. Ah, mas só essa coisinha pequenininha, a sociedade tem regras, irmãos. E quando o cidadão tropeça nessas regras, ele vai pagar por deslize que ele cometeu. Amém? Essas são as regras da lei humana. E na lei divina, irmão? Da nossa lei que nós, como crentes, como servos de Deus, trilhamos um caminho reto. Como é que a palavra, como lei, porque a palavra de Deus é a lei que nos orienta. A palavra de Deus me orienta, me delimita os passos que eu dou diariamente. Ela nos ensina. Hoje eu assisti um filme, irmão, maravilhoso. Até oriento os irmãos para assistir. Cristão. Segunda Guerra Mundial. Quem tem Netflix aí pode assistir. Até o Último Homem. Assiste que vocês vão gostar. Aquilo edifica a gente. Então, a palavra de Deus, irmão, no campo espiritual, a lei de Deus, ela tem a função do quê, irmãos? Ela não é salvar ninguém do perigo. Aliás, ela tem a função de mostrar para o cristão, para o crente, principalmente para o novo convertido, o que é pecado. Ela nos mostra. Agora, a partir do momento que você conheceu, se você pecar contra Deus, é problema seu. A lei nos ensina, mostra o caminho. Ensina a criança do caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, não se desviará dele. Ela ensina, mostra, não faça isso, que isso é pecado. Os 10 mandamentos mostram muito bem isso. Não faça isso, que isso é errado. Deus não gosta. Quando meus filhos eram pequenos, eu ensinava assim, ó, filho, não pode fazer isso, que o Senhor não gosta, está vendo? Ó, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. A gente ensinava. Então a lei aqui, irmão, para nós, a palavra de Deus, que simboliza a lei para nós, ela nos ensina a fugir do pecado, a resistir ao pecado, a fugir da aparência do mal. O crente que conhece a palavra de Deus, o cristão que tem a palavra de Deus no seu coração, ele foge da aparência do mal. O cristão que tem a palavra de Deus arraigada no seu coração, o pecado pode bater na sua porta, mas ele foge. Ele dá uma de José, irmãos. Por que José fugiu do pecado? Porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. E não é vergonhoso para nenhum cristão fugir do pecado. Corra. É melhor correr do pecado do que abraçar o pecado e ir para o inferno. Amém, irmãos? No verso 11 desse mesmo salmo aqui, para trás um pouquinho, olha o que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Irmãos, isso é maravilhoso. A palavra de Deus no nosso coração é o antídoto contra o pecado. Se você está com a palavra de Deus no seu coração, você está vacinado. Você tem uma anteninha aqui na mente, aqui, alerta. Opa! Isso não é bom. Isso não me edifica. Isso não alegra a minha alma. Então, vou fugir dela. Irmãos, o cristão que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que não tem essa palavra na sua vida, diariamente,
ele é sujeito a cair, irmãos, a pecar. Porque o que nos faz fugir do inimigo é a palavra no nosso coração. Por isso que o salmista diz: guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Por que ele guardava? Porque ele lia, ele meditava. E quem medita, guarda, decora, aprende, coloca em prática. E Deus é com ele. Amém, irmãos? Deus é com ele. Louvado seja o Senhor. No versículo 18, irmão, que eu acho interessante aqui, que o salmista, ele acha a lei de Deus maravilhosa. Maravilhosa. A palavra de Deus para o crente, ela é tão maravilhosa. Eu lembro quando eu era jovem, a gente era do mundo. A gente tinha a rodinha de amigos, e as colegas nossas, mulheres, na nossa rodinha, a gente queria falar de futebol, como hoje os jovens falam, né? E as colegas só queriam falar de novela. Naquela época, nos anos 70, tinha muita, as irmãs aí da minha época devem lembrar, aquela novela Capricho, que a editora Abril lançava, né? Tinha colega que numa semana ela lia 2, 3 revistas daquela. E aí elas faziam o bate-papo. A gente querendo falar de futebol, elas falando das novelas. Que tinha um prazer em ler aqui, a vaidade de jovens da época. A nossa vaidade, irmãos, é ler a palavra de Deus. Eu adoro ler a palavra de Deus, irmãos. Comecei a leitura bíblica esse ano, já estou no livro de Juízes, capítulo 10 de Juízes. Quero ver se até setembro eu termino. Me ensina, irmão, já li a Bíblia várias vezes, e todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu aprendo coisas novas. Parece que o celeiro de Deus não tem fim, irmãos. Você lê a Bíblia 300 vezes, as 300 vezes Deus te mostra coisas novas. Por quê, irmãos? Porque essa palavra ela é infinita. Ela vem lá do trono da graça. E quem traz o entendimento para a igreja é o Senhor da igreja, é o Espírito Santo. E nós somos edificados com essa palavra. Amém? Aleluia. Nesse mesmo salmo, no versículo 97, se o irmão quiser acompanhar, pode acompanhar. O salmista diz: olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Ele dizia assim: ó, quanto amo a tua lei, Senhor. Ela é a minha meditação todos os dias. Coisa linda, né, irmãos? Como que a gente vê tantos versículos nesse salmo maravilhosos. Amar a palavra de Deus, irmãos, é amar a Deus. E Jesus falou assim: aqueles que me amam guardam as minhas palavras, e eu me manifestarei a ele. Amém? Evangelho de São João. Aqueles que me amam guardam a minha palavra, e eu me manifestarei a ele. Como que Deus vai se manifestar? Através da minha vida, meditando na sua palavra, caminhando segundo a sua palavra, guardando a sua palavra no meu coração, na minha vida, dando um testemunho exemplar de pai, dando um testemunho exemplar de ser humano, dando um testemunho exemplar de crente, aqui na minha casa, na escola, no trabalho, na sociedade, andando de cabeça erguida, sem temer o lado direito ou o lado esquerdo, porque eu tenho comigo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Outra coisa interessante, quero ser bem rápido, no versículo 7, desse mesmo salmo. Amém? Olha o que o salmista diz, irmãos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
O mesmo salmista diz: render graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, irmãos, como é maravilhoso servir o Senhor. Eu acho que eu me converti muito tarde. Fico imaginando os irmãos que já nasceram no berço do Evangelho, já nasceram crente. Eu perdi muito tempo, irmãos. Eu vim para Jesus com 37 anos. Olha quanto tempo perdi no mundo. Vai imaginar quantas atrocidades eu não fiz, até sem saber. Não, irmãos? Mas graças a Deus que o Senhor alcançou. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus constantemente é permanecer firme na sua presença. Permanecer firme nos seus caminhos. E aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. Caminhe, ande de acordo com a palavra do Senhor, que o Senhor será contigo. Poderão cair tempestades do seu lado direito e do seu lado esquerdo, mas você não será atingido. Não seremos atingidos, porque o Senhor garante a nossa segurança, a nossa integridade e a nossa vitória. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Palavrinha curta, só para a gente, nós saímos daqui edificados, e domingo estamos aí, amanhã, as células continuam, sexta-feira na vigília, e se Jesus não voltar, domingo estamos aqui, de manhã, estudando a sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, pouco chuvosa, Senhor. Alguns irmãos não puderam vir na casa do Senhor, talvez por causa da chuva, mas nós te agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes, pelos momentos de louvor e adoração a Ti, Pai, pela Sua palavra ministrada. Ah, Senhor, agora que vamos retornar aos nossos lares, continua conosco, Pai. Dá-nos uma boa noite de repouso, na tranquilidade, na paz do Senhor, Pai. Leva-nos em paz, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.